muito boa noite. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome da direção dos jornais que eu represento, vamos dar continuidade ao nosso espetáculo. Vamos de seguida apresentar aqui o nosso jornal, o Jornal, pelo nosso colega Luís Barriga, o nosso escritor da Aldeia do Esteio. Boa noite a todos. Foi com satisfação, com orgulho que recebi o convite para participar na edição deste jornal de 50 anos dos Jornais de António Leix. O jornal também irá fazer 50 anos no próximo ano. Falar do jornal é sempre uma enorme responsabilidade. Até há pouco olhava aqui um pouco à volta e provavelmente haveria aqui muitas mais pessoas que, com toda a propriedade, poderiam falar sobre o jornal. Há pouco via o Vítor, o evangelista, que nós conhecemos como moço do guarda, que foi um dos primeiros diretores do jornal, subdiretores a seguir ao professor Amílcar, e que estava há pouco na sala. Eu também, durante muitos anos, participei na execução do jornal. O jornal é um jornal que nasce por ideia do professor Amílcar. O professor Amílcar já tinha um grande currículo em termos de criação de jornais, desde a escola primária que ele fazia jornais, e portanto o seu jornal com maior divulgação à época era o Açoteira, de Tomás Cabreira, da escola, naquela altura, a Escola Industrial e Comercial de Faro. E quando o professor Amílcar veio viver para Estoril, pelo facto da irmã ter sido aqui colocada como professora primária, ele começa logo a dinamizar culturalmente a aldeia, muito antes ainda do 25 de Abril, colocando os jovens a fazer teatro, a participar em eventos culturais de diversa ordem. E quando se dá o 25 de Abril, com a criação dos jornais, só quem viveu, então muitos dos que estão aqui viveram esse momento, sabem como foi um momento único na nossa vida, na vida de quem pôde viver e na vida da nossa sociedade, em que de repente estes homens que tinham este papel de liderança cultural foram capazes de congregar esforços, de unir pessoas de diferentes áreas, trabalhadores, estudantes, pobres, ricos, e criar associações como a que se criou em Estoril, que tinham como única vontade divulgar, colocar os jovens a fazer teatro, a fazer jornalismo, a fazer desporto, e portanto divulgar a cultura. De um momento para o outro, esta aldeia transformou-se, tornou-se uma aldeia muito mais dinâmica, colorida, aquela visão cinzenta, salazarenta do passado foi varrida com a criação dos jograis. Os jograis deu impulso cultural. E se eu hoje, por exemplo, por esta altura, há 10 anos atrás, estava a escrever o meu primeiro romance, devo a este momento pós-25 de Abril, em que tive a oportunidade de viver a minha adolescência. Porque todos nós fomos catapultados para uma forma de estar na vida, e isto, sem dúvida, por mérito do professor Amílcar Quaresma. Claro que é muito injusto não falar em todos os outros nomes que estiveram envolvidos. Cada um de vós que participou nesta história tem a sua própria história dos jograis. E, portanto, com os seus protagonistas, nem todos temos os mesmos protagonistas da nossa história. A verdade de cada um é uma verdade subjetiva. E, portanto, eu não irei falar de nomes, mais nome nenhum, a não ser do professor Amílcar, porque é a figura principal, não querendo desfazer dos outros, e até vinha pensando que hoje todos vocês podem contribuir para que esta memória destes 50 anos e de todos os que vierem a seguir
possa perdurar, fazendo chegar a quem divulga, a quem participa, à direção dos Jograis António Reis, as fotografias, o que sabem, o que foi escrito, coisas, documentos que têm, porque isso fará a história e se calhar fará a justiça a algumas pessoas que vocês têm na cabeça que não têm sido tão faladas e que com justiça deviam ser faladas. O jornal, o Jogral, é um produto de uma época. Se vocês forem consultar, e eu tenho isso naquele grupo que eu criei no Facebook de Aldeia, História, Património e Cultura, se vocês forem consultar só a capa do primeiro número, vocês veem que o Jogral estava imbuído naquele espírito revolucionário e os próprios artigos tinham a ver com a política, com as associações de moradores, com o coletivismo, com todo um conjunto de informações que naquela altura era a descoberta da democracia, era a descoberta da possibilidade das pessoas se unindo, fazerem coisas muito positivas. O jornal nessa altura não é como é hoje. Nós tivemos a oportunidade de escrever uns textos, de escolher umas fotografias e a gráfica, o Sónoma, estou a ver ali o Adílio, produziu no computador esta maravilha. É claro que antigamente não era assim. Antigamente nós escrevíamos os textos muitas vezes à mão ou à máquina de escrever, que alguns dos mais novos não sabem o que é. Isto ia para a gráfica devolvia umas tiras de papel, estas colunas, em conjunto, e depois nós, o grupo que estava envolvido com o professor Amílcar na criação do jornal, em folhas A4, em folhas de cartolina grandes, colávamos as tiras e as fotografias, compondo exatamente o que está aqui, mas como se fosse um trabalho de recorte. Depois é que isso era enviado para a gráfica e os homens montavam com aquelas letrinhas de metal e com os carimbos das fotografias para que o jornal saísse. Uma das primeiras atividades que eu tive no jornal foi de fazer um trabalho que é uma coisa que é quase impensável. Era gravar figuras no linóleo, que era uma espécie de plástico grosso, que era preciso cavar com uma boina para fazer um desenho, que depois era lá montado nessas placas e se fazia o carinho. E, portanto, se vocês forem aos jornais antigos, veem desenhos muito toscos, feitos com esse processo. Portanto, era um trabalho moroso, difícil, o que levava a que, mesmo numa altura em que os nossos imigrantes estavam desejosos de receber o jornal e os Jograis tinham a possibilidade de ter uma série de gente que queria participar e queria apoiar o Jogral, e portanto chegámos a ter tiragens de muitas centenas de jornais, e portanto havia a possibilidade de fazer muitos números. Isto não era possível, porque isto implicava um trabalho gigantesco. Aliás, queria dizer que logo quando fizemos a primeira reunião, eu até pensei que podíamos reproduzir algumas das entrevistas e falar com algumas pessoas que viveram este tempo, mas todo esse processo é muito moroso. É preciso gravar, é preciso passar a limpo, é preciso passar para o computador, mandar para a gráfica, e o tempo não permitia. Espero que para o ano, quando o Jogral fizer 50 anos, com o tempo possamos fazer uma nova edição dos 50 anos do próprio Jogral. Não vos quero amassar mais. O jornal vai estar à venda. É uma edição pequena, o que aumenta muito os custos, e portanto o jornal vai ter que ser vendido para que os Jograis, a direção dos Jograis, não perca dinheiro, a 3 euros cada jornal. Obrigado por me terem ouvido e uma salva de palmas para todos aqueles que ao longo destes 50 anos participaram